favor, em 1 João, capítulo 3, é lá no final da Bíblia. Se você estiver com a Bíblia, não é o João do Evangelho lá no início, não. É lá no final. 1 João, capítulo 3, versículos do 18 ao 21. O tema do nosso estudo nessa noite é: você conhece o amor de Deus? Então vamos descobrir juntos, como eu coloquei ontem no Facebook e nas redes sociais. 1 João, capítulo 3, verso 18. O tema do nosso estudo: você conhece o amor de Deus? É uma pergunta. E diz então a palavra do nosso Pai assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. Então somos da verdade o quê? Se nós amarmos. Então nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar. Vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, é bom estarmos em Tua casa, mais uma vez nesta noite de domingo, e te peço agora, ó Deus, que a revelação venha sobre este altar, para que eu aqui, Senhor, possa verdadeiramente diminuir e o Senhor crescer. E que esses próximos breves minutos sejam realmente de revelação àqueles que estão sentados aqui dentro deste salão, dentro deste templo, ou aqueles que me acompanham agora, seja pelo YouTube, ou seja por uma rede social, enfim, onde a minha voz chegar, que não seja minha, mas que seja sua. Fala-nos, ó Deus, segundo o Teu querer e Tua vontade, em nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Hoje eu vou tentar falar com você, a gente aqui num ambiente cristão, num ambiente de Deus, num ambiente de adoração. Eu vou tentar falar sobre a questão do amor a Deus e do amor de Deus. Quando a gente fala de amor, e nós amamos muitas coisas. Eu acho até engraçado que o carioca, ele chega até a dizer que ele adora, né? Então, é uma das poucas regiões do Brasil, quando alguém fala assim, né? O carioca costuma dizer: eu adoro sorvete, eu adoro pudim, né? Somente quando é alguma coisa de comida. Então, o carioca costuma dizer assim: eu adoro. Mas esse adorar está dizendo que ele ama, né? Eu amo. E quantas coisas aqui a gente pode dizer que a gente ama verdadeiramente? Nós amamos com quem estamos casados, amamos os nossos filhos, que não tem nem comparação. Há uma outra expressão carioca que diz assim, que é um amor, né, que dói. Então só quando aquela pessoa entende o que é ser pai ou o que é mãe, quando eu falo assim, não é só aquela mãe que pariu, não, ou o pai que fez. Às vezes você é mãe de um sobrinho seu, é pai de um sobrinho seu, você é pai de um neto seu, né? Então, ou de alguém que você adotou. Então, esse tipo de amor, às vezes, ele também dói, né? Então, nós amamos muitas coisas. Amamos a nossa casa, porque conquistamos ela. Amamos até o nosso time de coração. Nós amamos tantas coisas, amamos o nosso bichinho. Eu estou passando um momento complicado aí com a minha cachorrinha, do nada surgiu um problema de coluna, uma hérnia de disco, já gastei uma grana que eu não podia gastar. E às vezes você pensa, chega lá no médico até tremendo, quanto é que é a consulta? 250, 300 reais, e você vai lá desesperado, mas você dá, porque o cachorro está olhando para a sua cara assim. Aí o dinheiro também está olhando para você assim, e o cachorro assim. Aí você, vou fazer o quê, né? Toma aqui. Mas por quê? Porque você ama. Porque você ama. E quando a gente fala do amor de Deus, você já imaginou se Deus não nos amasse, gente?
Você já imaginou se ele não nos amasse? Né? Misericórdia mesmo, Viviane. Imagina se Deus não nos amasse. Mas aí aquela pergunta que fica, a mesma que Jesus fez a Pedro: Pedro, tu me amas? E se nós ouvíssemos essa mesma pergunta de Jesus para nós: Marcelo, tu me amas? Aí Pedro ainda ficou calado na terceira. Será que eu conseguiria, até eu, Marcelo, responder a primeira dele? Jesus me perguntando: Marcelo, tu me amas? Será que eu, Marcelo, teria condição de responder na primeira vez para Jesus assim: eu te amo, Senhor? Então nós vamos descobrir isso. O que é o amor a Deus? Porque eu coloquei aqui: você conhece o amor de Deus? De repente a pergunta poderia até ser outra do tema assim: você realmente ama a Deus? Porque para a gente amar a Deus, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Temos que abrir mão de algumas coisas. Então nós vamos perceber isso aqui. Primeiro, essa palavra que diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E agora eu vou cortar na carne. Eu vou cortar na carne. Porque a igreja, e eu digo isso com temor e tremor, mas eu também digo nisso, que a palavra diz que é verdade. A igreja de uma forma geral, igreja, organização, denominações, aí claro eu incluo até a nossa, porque eu não fico de fora, né? Nós não ficamos de fora. Igreja, denominação, CNPJ, placa que está ali na frente, é tudo flores dentro de igreja, gente? É? Eu nunca vi lugar mais podre. Pô, fui duro agora no que eu falei, né? Eu nunca vi. E a Bíblia diz que é. Porque a Bíblia diz que junto com o trigo, o que cresce? Joio. A Bíblia diz que junto das ovelhas tem o que? Tem os cabritos. A Bíblia diz que o Senhor vai começar o seu juízo por onde? Pela igreja, pela sua casa. Então, exatamente, aquela galera que estava ouvindo Jesus pregar, que entre aspas era a igreja, ele chamou de raça de quê? Víboras. Então, quando você serve a Deus, você tem que passar por cima de tudo isso também. Você tem que passar por cima de tudo isso também. Então a igreja não é feita de pessoas perfeitas, incluindo a mim. Não é feita de pessoas perfeitas. É feita de pessoas que muitas vezes têm graves problemas. Você veja que o apóstolo Paulo, que talvez seja depois de Cristo o maior homem na Bíblia, ele disse assim: ó, que homem desventurado, que miserável homem que sou. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que reside em mim, esse muitas vezes acaba se manifestando. Mas quando ele se coloca na posição da palavra, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou o quê? Como eu sou de Cristo. Então é para esse lado, pastor Ricardo Monte, que a gente vai olhar. A gente não vai olhar para o lado imperfeito, a gente vai tentar buscar esta perfeição para a gente tentar andar em linha com a palavra e nós não ficarmos calados quando Jesus nos perguntar se verdadeiramente nós o amamos. Primeira coisa, quem ama a Deus confia nele, porque não existe amor sem confiança. Não existe amor sem confiança. Se eu conheço a irmã Deise há muitos anos, se eu conto um segredo para ela, eu tenho que confiar que ela vai guardar este segredo. Eu não posso contar algo para ela desconfiando que ela vai espalhar. Por quê? Porque se eu amo, eu confio. Se eu confio na pastora Renata, eu não posso ficar ali procurando saber o que está no seu celular, o que você está... Às vezes eu mexo com ela, você está mexendo no celular, mas eu faço zoação com ela.
Mas eu não posso ficar ali, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver a sua galeria do seu celular, deixa eu ver aqui os últimos que você procurou, ou ela comigo, faz aí uma ligação de vídeo para eu saber onde você está, com quem você está. Amado, isso não existe. Se eu amo, eu confio. Ah, pastor, mas eu amo desconfiando, então não é amor. Não, mas aí eu posso estar sendo feita de boba ou de bobo. Você vai descobrir, vai chegar até você, você pode estar certo. Se você está sendo boba ou bobo, você vai descobrir, vai chegar até você. Se ele tem outra e se ela tem outro, vai chegar até você, você pode estar certo disso, vai chegar. Então você não precisa ficar ali, desconfiada, desconfiado, e muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Não, eu confio em Deus, mas... Aí entra naquela frase, igual quando você pergunta da saúde de alguém, E aí fulano, como é que está titio? Você viu titio? Vi, o médico disse que só Jesus. Mas quando você fala esse só Jesus, você está dizendo assim, que nem ele. Ou seja, não tem mais jeito, só Jesus, não tem mais jeito. Então eu não posso confiar em Deus desconfiando dele. O Senhor, ele disse que se nós o amamos, nós não podemos amá-lo apenas de palavra. Amados, a igreja, dentro da igreja, agora colocando assim, dentro da igreja, é todo mundo, naquela hora, todo mundo é crente. Existem agora milhares de cultos acontecendo no nosso país, nesse horário, nesse momento. Todo mundo é crente dentro da igreja. O problema é quando sai da igreja. Então, ele disse, não amemos só de palavra. Aqui dentro, todo mundo é crente. Quando eu digo aqui dentro, é a igreja de Jesus que eu estou falando. Agora, todo mundo está tendo seus cultos nesse momento, domingo à noite. Mais de 90% das igrejas têm seus cultos domingos à noite. Então, todo mundo ali é crente. E a palavra diz, não ame só de palavra, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, o que ele está falando aqui? Do Espírito Santo. Ninguém que falha, que vive em pecado, pode estar em paz no seu coração, amado. Se é crente, não pode estar em paz no coração. Tem que haver ali dentro um comichão. Tem que haver alguma coisa assim, caramba, eu errei, eu falhei, eu não estou fazendo o que é certo, Então é quando o coração, ele nos acusa. Sim, pastor, e se isso acontecer? Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, Deus é maior do que esse problema que está te afligindo. Deus é maior do que essa sua dor. Deus é maior do que essa sua angústia. E o que nós precisamos fazer, pastor Marcelo? Nós precisamos hoje lutar contra esse sentimento que nos afasta então de Deus. Se eu desconfio de Deus, eu entro no medo. E quantas pessoas que dizem amar, e elas têm um sentimento, na verdade, de posse por aqueles que ela ama. E quando eu falo isso, não é apenas relacionamento homem e mulher, não. Relacionamento amoroso, não. Estou falando até de relacionamento de mãe com filho, de pai com filho, com filha, Então, do filho com os pais, o ciúme que o filho tem do pai, da mãe. Então, amor não é posse, é diferente. E quando nós falamos de Deus, nós temos que fazer isso aqui. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama, não é de Deus. E o que é o amor? Como é que nós podemos definir? O amor é muitas vezes você abrir mão da sua própria vida por alguém ou por uma causa. Quando a gente fala da obra de Deus, quantas vezes nós abrimos mão de alguma coisa para nós estarmos na igreja? Quantas vezes nós fazemos isso? Ou até mesmo de algum tipo de reação que a gente tomaria, por exemplo, no trabalho.
Você já imaginou que reação você teria quando lá no teu trabalho alguém te persegue, né? E que às vezes você fala assim: fulano só faz isso comigo porque eu sou crente. Alguém já falou isso? Eu já falei. Eu já pensei isso. Nossa, só fazem isso comigo porque eu sou crente. Porque se soubesse que eu não sou crente, que eu sou da pá virada, ou que eu sou isso, que eu sou aquilo, não fariam isso comigo. Mas como eu sou crente, estão fazendo. E aí você pensa, você se coloca, você abre mão, você gostaria de tomar uma atitude, mas você não toma. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem, o próprio Jesus, ele fez isso. Eu lembrei de uma passagem que há muito tempo eu não via. Olha só o que diz Lucas capítulo 4, versículo 22. Primeira coisa, a gente tem que entender no amor de Deus, amado. O amor de Deus, às vezes quando a gente vai para a igreja, a gente acha que a igreja é só um lugar de bênção. Mas a gente não pode ver a igreja como um lugar de bênção. Você não pode dizer que ama alguém quando você só está interessado naquilo que a pessoa pode te dar. Por exemplo, eu tenho feito esse nosso trabalho nas redes sociais, e algumas vezes, com algumas pessoas, eu tenho até um certo embate. Por quê? Porque as pessoas, elas entram em contato conosco pedindo bênção. Tem como você me dar cesta básica? Eu estou te mandando aqui essa receita, você compra o remédio para mim? Você pode me ajudar com isso? Eu falo, posso, desde que você esteja na igreja. Mas não sei o quê, amado, não pode. Você não pode querer ter uma relação com alguém apenas pela bênção que essa pessoa pode te dar. É como alguém casar, alguém que tem uma moça de 21 anos casar com um jovem de 88 anos. Né? Então ela está interessada apenas naquilo que ele pode oferecer, o da lancha. Então não é assim. E com Deus muita gente vive essa relação. Vive com Deus com a relação querendo apenas a bênção. Eu quero aquilo que Jesus pode me dar. Talvez a culpa não seja nem da pessoa. É que o evangelho durante muito tempo, as pessoas foram treinadas nisso, né? Quantas igrejas eu conheci na minha juventude? Você andava lá no Rio, Madureira, você passava em frente assim umas lojas pequenas ou uns galpões, e estava lá um cavalete na porta assim. E isso de várias denominações, que era aquele boom da época, né? Segunda-feira, trabalho de prosperidade. Terça, de cura. Quarta, não sei mais o que. Quinta, da família. Sexta, libertação. Sábado, sentimental. Então a pessoa olhava aquilo ali e dizia assim: olha, eu vou para a igreja porque Deus vai me dar isso. E se Ele não der? E se Ele não der? Eu amo meu marido. E se ele ficar desempregado? Você ama? Eu amo minha esposa. Se ela não puder mais fazer sexo contigo? E aí, meu amado? Não, mas eu amo. Ama mesmo? E a igreja? Não, eu só amo a igreja se a igreja estiver bombando, com gente saindo pelas janelas. E se não estiver? Você ama? E Jesus? Você só está com Jesus pela bênção? Só que a Bíblia fala que o que nós temos que dar é testemunho. Olha lá. Todos lhe davam testemunho. Mas testemunho de quê, pastor? Tudo bem, da bênção, sim, é verdade. Mas a melhor coisa que tem na vida é você dar testemunho de Jesus. É alguém olhar para você e dizer assim: você é diferente, tem alguma coisa diferente na sua vida, tem alguma coisa diferente nos seus filhos, tem alguma coisa diferente na sua casa, tem alguma coisa diferente, né? Você veja aí, vai fazer um ano, eu entrei numa igreja aqui em Cabo Frio, eu sentei lá no último banco, uma igreja menor do que a nossa, sentei lá, a missionária passou, ela olhou para mim e falou assim: a paz, sorriu, eu estendi a mão: a paz, minha amada. O irmão é pastor. Eu olhei para ela, como é que é? O irmão é pastor. Deus está me dizendo aqui que o irmão é um pastor, e Deus lhe trouxe hoje aqui, porque o irmão vai ali na frente, o meu pregador não veio, o irmão vai trazer uma palavra aqui para nós agora. Falei: caramba, quem falou para ela que eu sou pastor? Eu estava com uma roupa
não era nem assim, estava bem arrumado assim, estava com uma calça, aquelas minhas calças de malha, estava com um tênis pior, uma camisa pior, eu botei a primeira que achei, fui na rua. Então, o que é isso? Eu levei alguma bênção, eu levei dinheiro, levei vitória? Não, amado, alguma coisa que Deus mostrou a ela, um testemunho da minha vida. Então, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam. Olha lá, as pessoas não estavam maravilhadas com a bênção, com a cura que Jesus fazia. Olha lá, por que estavam atrás de Jesus? Estavam atrás de Jesus porque se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios e perguntavam: não é esse cara o filho de José? Às vezes a gente acha que as pessoas estavam atrás de Jesus por causa da bênção que ele dava, mas eles estavam atrás dele por causa da palavra que saía dos lábios dele. E aí diz o versículo 28, todos na sinagoga, lá, que eu falei da igreja, lá, na sinagoga, não estava todo mundo se alegrando com Deus não, amado. Eu já tive pessoas aqui dentro dessa igreja, sentadas aqui diante de mim, e planejando mal contra mim, planejando que estavam saindo da igreja. Eu tinha aqui um casal que eu via como meu amigo, quando a nossa antiga denominação abriu uma igreja aqui na nossa cidade, com um outro pastor, que eu conheço ele, um homem de Deus, chegou aqui nos ouvidos de alguns casais de mais idade aqui, e foi chamando: vão lá visitar, vão para lá, e ficavam aqui dentro da igreja, mandando alguns dos outros casais ir lá na igreja. Aí depois que saiu daqui, como eu não procurei, mas aí depois falou assim: pastor Marcelo é ruim, pastor Marcelo, não vou nem falar nada dele. Como é que pode, amado? A pessoa está dentro da igreja e dizendo para os outros: vai lá na nossa antiga denominação, vai lá, mas estava aqui. Isso é bíblico, pastor? É, porque na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha o que fizeram com Jesus, imagina comigo ou com você. Olha o versículo 29, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram ele até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. As pessoas da igreja levaram Jesus até o monte, e foram conversando com ele, e avançando para ele fazer isso aqui, para ele cair do monte. Eles estavam indo sobre Jesus, aquele grupo. Então o Senhor está, imagina isso aqui, o Senhor está pregando isso e Jesus vindo para trás. O Senhor está pregando, né? O Senhor está falando essas coisas, Jesus vindo para trás. O Senhor está pregando, olha lá, levantando-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o cimo do monte, o ponto mais alto, sobre o qual a sinagoga estava edificada, para de lá o jogarem lá embaixo. Então Jesus vindo de costas, precipitaram. Jesus não podia morrer assassinado, Jesus tinha que morrer na cruz. Se Jesus morresse assassinado, não ia ter sacrifício pelos nossos pecados. Aí o que Jesus fez? Versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, Jesus se mandou. Quando eles estavam vindo e empurrando Jesus para jogar de lá, Jesus, espera aí, gente, dá licença. Jesus foi, passou pelo meio deles, e saiu fora. Porque Jesus não podia morrer ali, Jesus tinha que morrer na cruz. Mas olha só o que aconteceu. Então, muitas vezes, para eu e você dizermos que amamos a Deus, nós temos que enfrentar até pessoas da nossa fé e nos manter firmes. Por isso que muita gente se afasta da igreja, se afastou da igreja de Jesus. Mas você tem que se manter firme em Deus, porque Jesus não te fez nada, Jesus não me fez nada, amado. Jesus é uma bênção na minha vida e na sua vida. Ele não nos fez nada. Eu digo até para alguém que possa ter se afastado daqui da nossa igreja: se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão, porque o homem falha, mas Jesus, ele não fez nada de errado. Olha lá, Jesus passou por eles e se retirou. Então você veja as afrontas que Jesus ele teve que enfrentar para chegar até a cruz. Outra
que muitas vezes nós esquecemos quando nós falamos que amamos a Deus. Hebreus 12, 15, Rebeca. Hebreus 12, 15. Tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio de muitos sejam contaminados. Olha lá, raiz de amargura. Amargura é uma raiz, gente. É uma raiz e ela precisa ser arrancada. Senão o que acontece? Nós contaminamos os outros. E quantas pessoas hoje você conhece assim? Pessoas pessimistas, pessoas angustiadas, pessoas que guardam coisas de outros há anos, casamentos que estão sendo destruídos. Às vezes eu fico lendo aquelas perguntas que tem no Instagram, né, com psicólogos, com terapeutas, e eu vejo lá, outro dia eu vi uma mulher falando assim, eu estou casada há 51 anos, eu fiz bodas de ouro do ano passado, mas o meu marido fez algo no dia seguinte das nossas núpcias, que meu casamento acabou por causa disso. Ou seja, a mulher está 51 anos com aquele homem, mas no dia seguinte das núpcias dela, pastor Ricardo, ela guarda aquilo até hoje. Você imagina que inferno foi o casamento dessa mulher? 51 anos. Eu não estou dizendo que o que o marido tenha feito, que ele é bonzinho, que ele foi santo, não. Aquilo era para ter sido discutido. 51 anos é a minha idade. Era quando ali era para ter sido discutido. O que aquilo ali virou? Virou uma raiz. E quem ama a Deus, quem quer viver o amor de Deus, tem que arrancar essas raízes. Você tem que arrancar. Se você quer ser feliz, você tem que arrancar essa raiz, porque senão você vai contaminar também os demais. Olha lá. Então ele fala, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E quantas pessoas vivem perturbadas com isso? Porque estão amarguradas, tomam um veneno diário. E vão se matando aos poucos. E acaba que, como ela não consegue, essa pessoa, ter relação com os outros por causa da sua amargura, ela transmite isso para Deus também. E não consegue ter relação com Deus. Por quê? Porque o seu coração é amargo. O seu coração é amargo, né? Então, a Bíblia diz, arranque essa raiz. Existem, como a gente sempre fala, existem problemas naturais, existem problemas emocionais e existem problemas espirituais. Problemas espirituais são feitos por demônios. São feitos por espíritos malignos que precisam ser repreendidos. Então, esses são os problemas espirituais. Quando a gente fala, por exemplo, de depressão, quando eu era criança na igreja, se falava que depressão era apenas um problema espiritual, que eram demônios. Mas hoje a gente sabe que não são apenas demônios, ou seja, demônios, ou que seja, né? Na verdade, hoje nós sabemos que podem ser problemas naturais. A pessoa pode ter falta de dopamina, de outras atividades cerebrais e levar a pessoa a ter uma vida de depressão. Mas a depressão pode ter vindo depois de um trauma, de um relacionamento, de um luto, né? E a pessoa entrou num estado de depressão. Aí foi uma questão emocional, uma questão da alma. A natural é um problema dentro do cérebro. A emocional é depois de uma tragédia, depois de um luto, da perda de alguém, e por fim, a questão espiritual, que podem ser realmente demônios, espíritos malignos, uma questão que é hereditária de família, né? Então, muitas vezes essa amargura, principalmente quando é uma amargura natural ou emocional, cabe a você atirar. Você tem que lutar contra isso. Se você ama a Deus, ou se você quer conhecer o amor de Deus, para isso não atrapalhar a sua relação com Deus, arranque essa raiz. Arranque. Peça a Deus para arrancar isso. Porque senão, meu amado, você vai ter uma morte diária. A morte diária, né?
Então, eu não estou falando de tristeza. Tristeza é algo normal. Pô, pastor, eu recebi meu salário, aconteceu isso e eu, tive que gastar com essa situação aqui. Eu estou triste com isso. É verdade, isso é tristeza. Pô, pastor, eu estava ali com o meu celular, o senhor acredita que, me roubaram o meu celular? Pô, isso é triste, né? Roubaram o meu carro, pastor. É triste, isso é triste. Pô, pastor, eu perdi meu pai. Olha, o luto é bíblico, a tristeza, o choro, o pranto, a tristeza por algum tempo, aí pelo menos uns 90 dias, é bíblico e é natural do ser humano. Mas depois que passar esses 90 dias, você já tem que começar a se levantar, porque é natural. Isso é tristeza. Tristeza é natural. Amargura, depressão tem que ser tratada. E você tem que começar a ter força para isso. E você vê que a Bíblia fala, né? Que não, se você vai viver perturbado, e por meio dela, outros. Aí você vê tanta família destruída, tanta empresa destruída, tantas situações destruídas, porque essas outras pessoas foram contaminadas. E o que eu preciso entender então, pastor, antes da gente terminar? Eu preciso entender que existem coisas na vida que hoje eu e você não entendemos. Há coisas na minha vida que eu digo para você, eu não entendo. Alguém aqui acha isso também? Tem algumas coisas que você diz assim, tem alguns irmãos aqui que falam assim, pastor, isso aqui acontece e eu não entendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido algo com Deus. A gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Porque quem ama a Deus, o que ele faz? Ele confia em Deus. Em mensagens anteriores, eu disse algo interessante que, até muito tempo que eu não vejo isso em filme. Filme americano, quando tem criança, em filmes de ação, que eu gosto muito, muitas vezes aqueles heróis, ele fala para o filho assim, filho, fica aqui que seu pai vem te buscar. O filme rola toda aquela confusão, aquele problema, 2h10. Quando falta 5 minutos para o filme acabar, quem chega lá todo arrebentado, com a boca sangrando, o olho caindo, sem cabelo, a roupa rasgada, todo arrebentado no corpo, o pai. E aí o filho fala assim, eu sabia que o senhor ia vir. Né? Depois de 2 horas de tudo que explodiu, o filho estava lá, porque ele sabia que o pai ia voltar. Amado, assim tem que ser a nossa relação com Deus. Se o pai falou, fica aí, porque eu vou voltar, vai acontecer um monte de coisa. Explosão, vai se arrebentar, vai passar 2 horas, vai isso, vai aquilo. Mas se o Senhor falou, descansa, que eu vou voltar, ele vai voltar. Aliás, ele vai voltar mesmo, né? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, qual é essa palavra? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Então, se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que eu e você estamos passando, há um propósito. Há um propósito. Há uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, nós nascemos apenas para uma coisa nessa vida, você sabe? Isso aí, pastora Renata. Eu e você só nascemos para morrer. Mas aqui nós nascemos, sabemos o dia. Aqui nós vamos morrer. Graças a Deus não sabemos o dia. Mas aí existe algo na matemática chamada intervalo. Ou seja, entre nascer e morrer, há um intervalo. Então, aproveite o intervalo. Aproveite o intervalo. Não morra diariamente, ainda que naturalmente é o que está acontecendo com a gente. Mas entre nascer e morrer, há um intervalo. Então, viva este intervalo. Aproveite ele, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu termino, então, com
1 de João 4, 18 e 19, Rebeca acertou ali, que eu botei esse 14, mas não é João 14 não, Rebeca. 1 de João 4, 18, diz assim: no amor existe um medo tremendo. É isso, gente? É isso? Não, no amor o quê? Não existe medo. Então, ele fala que existe um perfeito amor. E neste perfeito amor, o perfeito amor tem confiança. O perfeito amor não julga aquele a quem você ama. Se você ama seu marido, você ama sem medo. Se você ama sua esposa, você ama sem medo. Se você ama seu filho, você ama sem medo. Se você ama seu pai, sua mãe, você ama sem medo. E se você ama a Deus, você ama sem medo. Mesmo que o que esteja acontecendo não é do jeito que você queira, mas você continua confiando em Deus sem medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. E por que João disse isso? Porque o medo produz tormento. Olha aí novamente, a amargura e o tormento. E quantas pessoas são atormentadas? E muitas vezes nós falamos na questão espiritual que são apenas demônios, mas eu já disse, podem ser demônios, mas podem ser medos que você cultiva. Aquela pessoa cultiva ali diariamente aquela fobia, aquele medo, aquela angústia, e João falou: lança fora isso. Ele não falou que Deus vai vir arrancar, ele falou: é você que tem que lançar. Tem gente que vai dizendo assim, que Deus tire de mim. Há coisas que Deus não vai tirar de você, e há coisas que é você que tem que fazer, e sou eu que tenho que fazer. Você está vendo aqui? Está dizendo assim, o Senhor vai arrancar o medo, né? O perfeito amor lança fora. Então tira isso da sua vida. Tira esse medo, tira essa angústia, porque o medo produz tormento. Então aquele que teme não ama. Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quer conhecer o amor de Deus? Quer saber o que é o amor de Deus? É o amor que não teme, é o amor que confia, que se entrega, né? E diz: Senhor, em Ti eu confio, em Ti realmente eu te amo e eu confio no Senhor. Então este é aperfeiçoado no amor. O que teme não é aperfeiçoado. E eu termino com o versículo 19, então, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, gente, porque Ele nos amou primeiro. E eu vou botar até com a permissão do Espírito Santo. O Senhor sabe que eu não estou mudando o tio da palavra, mas com a permissão dele eu colocaria ali: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não é um fruto apenas do amor entre seu pai e sua mãe. Se você está aqui sobre essa terra, é porque Deus, Ele te ama, porque Ele te quer, Ele quer o melhor na sua vida. Então, trate-o dessa mesma forma. Apesar das lutas, confie. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de quem conhece a Deus. Porque quem não conhece a Deus é quem não conhece o amor, né? Então, ame ao Senhor em qualquer situação. Se hoje, como nós estudamos há 2 semanas atrás, o apóstolo Paulo falou: eu tanto sei estar humilhado como ser honrado. Ele falou: eu tanto já passei situações de fartura como de escassez. Ele falou: tanto eu já estive por cima como por baixo. Mas uma coisa eu digo: tudo posso naquele que me fortalece. Quem falou isso? Alguém que ama, né? A vida tem seus dias difíceis, tem seus dias abençoados, mas seja em tempos difíceis ou tempos abençoados, continue confiando, porque aquele que fez a promessa é fiel na sua vida. Você acredita nisso? Eu também acredito e confio. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele com alegria, com palmas. Ele é santo, Ele é digno.